número 119. Salmo 119, versículo 73. Eu vou ler a partir do 73, mas eu queria que depois, por mais que sejam salmos bem extensos, eu queria que você, quando chegasse na tua casa, pudesse ler os 176 versículos que tem nesses salmos. Nós vamos ler do 73 até o 88. Mas eu queria que você não apenas escutasse, mas que você participasse daquilo que nós vamos ler agora aqui nessa manhã. As tuas palavras me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te veem se alegram quando me veem, porque na tua palavra eu tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. A minha alma desfalece aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Os meus olhos esmurecem de tanto esperar por tua promessa. E pergunto, quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os teus dias dos teus servos? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os teus testemunhos. E guardarei os testemunhos que procedem de tua boca. Dá vontade de continuar lendo, mas vou parar aqui. Mas o 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. O 90 diz: a tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui diante da tua presença. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos feito permanecer em ti, Pai. Mesmo quando os dias são maus, mesmo quando parece que nós vamos desfalecer, mesmo quando a nossa esperança parece que já não existe mais, nós permanecemos por conta da tua palavra, Senhor. A tua palavra é o que nos mantém de pé, a tua palavra é o que nos sustenta. A tua palavra, Senhor, é o que vivifica as nossas vidas, Senhor. Fala, Senhor, conosco nessa manhã. Fala conosco, Senhor, de uma forma extraordinária, Pai, para que nós possamos entender e obedecer os teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, ontem nós tivemos aqui um turno de oração. E para os que vieram aqui, sabem o que eu estou falando. Foi uma loucura, gente, ontem aqui. O negócio foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Enquanto tinha uma jovenzinha cantando aqui, ô menina atacada, gente, pensa, é sério. Ela leu um livro que todo mundo conhece,
Um capítulo que todo mundo conhece. Mas ela leu assim com tanta intensidade que eu falei, cara, eu nunca tinha percebido que isso aí estava nesse meio aí. Pastor, qual foi o livro? Salmo 23. Foi isso que ela leu. E daí, enquanto ela estava lendo, o Senhor ministrou isso no meu coração, e de verdade, nós precisamos voltar a acreditar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos com o mundo. E o Senhor ministrou algo no meu coração dizendo que eu permanecerei porque a tua bondade ainda me sustenta. E não existe para nós vitória maior do que permanecer em Cristo. Porque o que o mundo sempre nos ensina? O mundo nos ensina que vencer, e às vezes nós mesmos fazemos isso. Você vê alguém andando na rua, essa pessoa tem um carro um pouquinho melhor do que o teu. O que você fala? Aquele ali venceu na vida. Porque para nós, vencer na vida é conquistar. Eu conquistei a casa, eu conquistei o carro dos meus sonhos, eu conquistei a família dos meus sonhos. Eu venci na vida. Mas para o Evangelho, ele nos ensina que vencer na vida é permanecer em Deus. Vencer na vida é permanecer naquilo que Cristo tem falado ao nosso respeito. Porque da mesma forma que para o mundo vencer na vida é conquistar algo, para o mundo o dia mal a melhor opção é fazer o quê? Desistir. Ou então nós estamos em Cristo ou nós estamos no mundo. Ou nós cumprimos aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, ou nós vamos dar ouvidos àquilo que o mundo tem pregado lá fora. Porque da mesma forma que para eles conquistar é ser feliz, é estar realizado naquilo que você tanto sonhou, na primeira oportunidade que eles têm, o que eles pregam? Desiste, porque tu nunca vai ter jeito. Desiste, porque o teu casamento nunca vai funcionar. Desiste, porque a tua empresa nunca vai dar certo. Desiste por isso, desiste por aquilo, porque o mundo todos os dias encontra um motivo para desistir. E se nós estivermos firmados no mundo, nós iremos desistir também, quando na verdade Jesus diz: permanecei em mim. Nós temos ministrado alguns dias seguidos aqui já sobre permanecer em Deus. E de verdade esse, queridos, é a nossa única saída. Essa é a nossa única estratégia. Permanecer naquele que permaneceu por nossa causa. Permanecer por causa daquele que morreu na cruz para que nós hoje tivéssemos vida eterna. Então eu não quero que vocês permaneçam por conta do pastor Bruno, por conta do Sandro, não. Eu quero que vocês permaneçam por causa daquilo que Cristo falou para vocês que Ele vai fazer. Porque nós podemos se prometer algo e não conseguimos cumprir. Mas tudo aquilo que o Senhor promete, Ele vem para cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque assim como nós permanecemos nele, Ele sempre permanecerá fiel para conosco. Só que a maior estratégia do inferno nesses dias não é apenas fazer com que eu e você venhamos sofrer. Tem gente que pensa que o maior sonho do inimigo é que eu e você venhamos sofrer. Não é isso. O maior projeto do inferno hoje é fazer com que nós venhamos acreditar que Deus nos abandonou. Porque o fato dele fazer com que eu e você venhamos sofrer, pelo menos eu, gente, tem algumas coisas que eu estou até acostumado. Tem coisa que não faz nem mais cosquinha, que antes me deixava desesperado, hoje para mim, porque eu entendi que se eu permanecer nele, ele vai mudar a história. Mas quando é um problema novo, quando é uma situação nova, aquilo vem e sempre nos abala. E é incrível que nós sempre pensamos que Deus nos abandonou. Porque o maior projeto do diabo hoje é esse, pensarmos que Deus nos abandonou. Porque a partir do momento em que eu coloco no meu coração que Deus me abandonou, eu não tenho mais ânimo nenhum para fazer nada. Porque se eu entendo que nele eu tenho a provisão, que nele eu tenho o sustento, que nele eu tenho a proteção, sem ele, acabou. Então é isso que o diabo quer colocar nas nossas vidas hoje. Fazer com que eu e você venhamos acreditar que Deus, Ele nos abandonou. Só que quando o salmista escreve esse capítulo 119, o Salmo 119, eu tenho certeza que ele escreve com lágrimas nos olhos. Porque ele diz aqui, ó: a minha alma desfalece, aguardando a tua salvação. Esse cara aqui, ele não estava feliz escrevendo isso aqui.
Ele não estava contente escrevendo isso aqui não, só Deus sabe como esse homem estava. E só Deus sabe como é que você chegou aqui hoje também. E eu tenho certeza que esse homem estava com lágrimas nos olhos. Mas assim como nós cantamos aqui hoje, o coração dele estava incendiado por Deus. Porque mesmo vivendo os piores dias da vida dele, ele continuava falando, a minha alma desfalece, mas por causa da tua palavra eu vou permanecer. Então cantar aqui reacende a chama não pode ser algo da boca para fora. Porque uma chama acesa, queridos, ela é capaz de nos sustentar nos piores momentos das nossas vidas. Quando nós temos uma chama acesa, pode se levantar qualquer coisa contra nós, nós permaneceremos nele. Ainda que os olhos estejam em lágrimas, ainda que o coração seja completamente dilacerado, nós permaneceremos no Senhor, porque nós sabemos aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas esse homem estava aqui com certeza aflito, perseguido, se sentindo humilhado. Mas o que nós precisamos entender é que a nossa teologia não pode mudar por causa da nossa dor. Porque tem gente que tem estudo, tem isso, tem aquilo, entende algumas coisas em Deus, mas quando a dor chega, tudo aquilo que nós estudamos parece que muda. Tudo aquilo que nós falamos para as pessoas parece que não existe mais. Por quê? Porque está doendo. Mas a nossa dor não pode mudar, queridos, aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Porque independente da dor que nós sentimos, o Senhor lhe continua sendo fiel. Nós precisamos entender que a dor nunca mudou quem Deus era. A dor, ela muda as nossas vidas. A dor faz com que nós venhamos sofrer, mas ela nunca vai mudar o caráter de Deus. Deus sempre permanecerá sendo Deus. O que nós precisamos entender é que quando a sua dor muda a sua visão de Deus, ela já começou a te vencer. Então, se talvez tu está aqui hoje nessa manhã e tu está pensando, poxa, a minha vida está assim, assim, assim. A minha história está assim, assim, assim. E você começa a reclamar da vida que você está levando. É porque isso já começou a vencer Deus na tua vida. É porque as dores já começaram a calar aquilo que o Senhor falou ao teu respeito. É porque os problemas e as incertezas começaram a falar muito mais alto do que as promessas que o Senhor te fez. E de verdade, a minha oração nessa manhã é que, independente de qualquer situação que nós estejamos enfrentando, que nós venhamos permanecer nele. O versículo 73 fala, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Então, se as mãos de Deus foi o que nos fez, foi o que nos formou, nós podemos entender que antes de existir qualquer problema, já existia um Criador. E por que é tão difícil para mim e para você enxergarmos isso? Que antes do meu problema existir, já existia um Deus. Que antes da minha enfermidade existir, já existia um Deus. Quinta-feira eu cheguei aqui na igreja, o irmão Zé Carlos veio falar comigo, pastor, nós fomos lá, fizemos a biópsia, e não deu nada. Continuem orando, obrigado pelas orações. Não foi eu que fiz isso, foi o próprio Deus que fez isso. Então o nosso Deus, ele continua assim curando, mas o problema de hoje é que nós recebemos um diagnóstico e nós entregamos para aquele diagnóstico. Nós precisamos voltar a acreditar em quem Deus é, queridos. O nosso Deus, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, que será para toda a eternidade. Então, se ele já fez uma vez, ele pode fazer hoje de novo. Se ele já curou outras pessoas, ele pode curar você também hoje aqui. Se ele já mudou outros casamentos, ele pode mudar o teu casamento. Porque o maior interesse do Senhor é fazer com que eu e você venhamos dar certo. Mas para isso nós precisamos entender que antes de existir uma luta, já existia um propósito. Antes de existir o sopro de vida da terra, o próprio Deus, ele já existia. E é lindo saber que ele permanece nos sustentando até os dias de hoje. Só que nós precisamos ter uma certeza nas nossas vidas. Quem é formado pelas mãos de Deus, não é definido pelas mãos das circunstâncias. E às vezes as circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia, fala muito mais alto do que aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. O versículo 75 fala, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Nós precisamos entender que as nossas aflições, elas não anulam a fidelidade de Deus. E aqui nós podemos ver a maturidade desse homem.
Porque ele não chegou e ele disse: Deus deixou de ser bom. Em momento algum você vai ler esse homem reclamando aqui, falando: Deus deixou de ser bom, ou Deus deixou de existir. Esse homem diz: Deus continua sendo fiel. O problema é meu, a enfermidade é minha, mas Deus permanece sendo fiel. Os dias estão maus para mim, mas Deus permanece sendo fiel. Então o que nós precisamos voltar a acreditar, sabe no que é? Uma coisa tão simples, que Deus permanece fiel. Hoje o homem é mais fiel do que Deus para nós. Hoje nós somos mais fiéis a um capítulo de uma série que sai do que a presença do Senhor. Mas Deus em todo o tempo Ele permanece fiel. Eu lembro que quando nós fomos num cinema, não lembro que filme que foi, mas o que mais se ouvia naquele filme inteiro era: Deus é bom, o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Hoje nós deixamos de acreditar que Deus é bom, porque os problemas estão diferentes. As situações parecem que estão muito mais difíceis do que era antes. As circunstâncias parecem que gritam muito mais alto do que gritavam antes. Mas Deus permanece sendo bom. A fidelidade do Senhor permanece como já foi outrora. A nossa fé, ela nunca vai ser medida pelos nossos sentimentos. A nossa fé, ela sempre vai ser medida pelo caráter imutável de Deus. E nós temos uma prova disso, a cruz, ela pode provar isso. Porque no dia mais escuro da história, no dia onde todos perderam a esperança, no dia onde todos viram aquele Salvador ser crucificado naquela cruz, com certeza para muitos aquilo era o dia da derrota de todos. Com certeza aquilo para muitos era o dia do fim, onde não tinha mais esperança para nada. Mas aquela cruz, queridos, foi o maior ato de bondade e de misericórdia de Deus para a humanidade. Ele pregou um filho dele, sem pecado nenhum, para morrer por nós pecadores. Isso aqui de verdade me constrange de uma forma absurda. Saber que um inocente foi condenado, para que os condenados fossem inocentados. Isso aqui não, de verdade, isso aqui não cai na minha... Pegar uma pessoa inocente e falar: tu vai ter que morrer para que esse povo seja salvo. E Deus transformou, queridos, aquela cruz, que para muitos era o fim de tudo, em uma redenção. E Ele continua sendo capaz de remir a dor dos seus filhos. Agora o Senhor disse uma coisa para mim aqui ontem que me arrebentou bastante. E eu queria que da mesma forma que me arrebentou, te arrebentasse, para mim não apanhar sozinho. Mas Deus disse para mim: se eu, sendo Deus, fiz uma cruz para o meu filho, não espere que eu não vou fazer o mesmo por você. Ele era o meu filho amado, em quem eu tinha muito prazer, mas eu não privei ele de passar por aquela cruz. Então não espere, Bruno, que eu vá fazer você não passar pelos teus problemas. Só que se Deus fez da cruz um caminho para a vida, Ele pode também dar um propósito para a tua dor que tu está sentindo hoje. A misericórdia não é... A misericórdia é o chão sobre o qual o cristão permanece. O versículo 77 diz: venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Esse homem poderia muito bem ter orado e falado: Senhor, vem sobre mim a tua força, vem sobre mim o teu ânimo, venha sobre mim a tua esperança. Ele falou: venha sobre mim, Senhor, a tua misericórdia. Sabe por quê? Porque ninguém permanece pela própria capacidade. Nós permanecemos por causa da graça. O que me faz enfrentar os meus piores dias não é a minha capacidade de enfrentar os gigantes que se levantam. O que me faz enfrentar os piores dias é a graça derramada por Ele sobre a minha vida. É olhar para a cruz e ver aquilo que Ele passou, e se Ele passou, por que eu não posso passar? O que me faz permanecer, muitas das vezes, por mais que seja o que eu mais amo na minha vida, o
que me faz permanecer não é a Rosana e as crianças. O que me faz permanecer é aquilo que o Senhor disse que Ele faria na minha vida. Então nós precisamos voltar a olhar para a cruz como um referencial. Por que, pastor, olhar para a cruz como um referencial? Porque se você olhar para aquela cruz onde ela está com Jesus pregado, não está. A cruz está vazia, porque Ele venceu aquela cruz. E Ele venceu por nossa causa, mas Ele se sujeitou a passar por aquilo para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que nós também precisamos passar pela cruz. Porque nós chegamos da cruz completamente quebrados, mas nós saímos da cruz completamente restituídos. Nós chegamos na cruz completamente sem esperança, mas nós atravessamos a cruz, saímos dela com a nossa esperança em Deus, porque Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então a minha esperança não está apenas naquela cruz, mas está no Cristo que morreu naquela cruz. Em quem está a tua esperança hoje? Em quem você tem decidido permanecer nesses dias de luta que você tem enfrentado? Permaneçam em mim. E é tão lindo saber, porque por mais que as tuas lutas às vezes não se renovem, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Todo dia é um gigante diferente, todo dia é uma luta diferente, todo dia é um problema diferente. E daí ele vem para te falar: ei, as minhas misericórdias se renovam a cada dia. Se os teus problemas são grandes, as minhas misericórdias são maiores ainda. Então por que nós vamos deixar com que os nossos problemas venham falar muito mais alto do que aquilo que o Senhor disse? Nós precisamos entender que quem vive da misericórdia do Senhor nunca caminha sem uma esperança. A palavra é o lugar onde a nossa alma muitas das vezes chega para respirar. Porque se você for ler o livro dos Salmos, em várias partes do livro de Salmos ele vai falar: eu meditarei, eu não me esqueço, eu guardo, eu isso, eu aquilo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então em vários lugares do livro de Salmos o salmista diz isso. Só que hoje em dia muitos de nós estamos alimentando o nosso medo, estamos alimentando a nossa angústia, enquanto Ele quer nos alimentar com a palavra. A minha esposa chegou para mim esses dias e falou assim: Bruno, eu quero que você leia mais a Bíblia. Eu falei: então eu só vou fazer isso agora, porque eu já leio bastante. Mas eu quero que você leia mais a Bíblia. Eu não vou mais dormir, não vou mais comer, só vou ficar aqui agora. E eu fiquei com raiva dela, de verdade, porque eu falei: poxa, desculpa amor, eu estou falando a verdade. Porque ela falou isso na frente do Davi, do Gabriel, e o Davi é um B.O., mano. Porque se o Davi chegar e me ver assim, ele vai falar assim: a mamãe não falou para você ler a Bíblia? Então eu não posso mais ir no banheiro, não posso fazer nada agora mais em casa. Só que ontem, quando nós estávamos aqui, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que a menininha, enquanto ela estava lendo a Bíblia, que ela terminou de ler os Salmos, ela pegou a Bíblia e colocou na cabeça assim, ó. E eu falei: eita, molhou tudo aqui, ó. E eu falei: talvez o que a Rosane quer é isso, que eu pegue a Bíblia e coloque aqui dentro, aqui, ó. E nós precisamos viver isso, queridos. Porque a nossa regra de fé não é o que os homens falam a nosso respeito. A nossa regra para enfrentar os dias maus continua ainda sendo a palavra. Seja ela num iPad, seja ela física, seja ela em qualquer coisa. Medita na palavra. O que vai nos fazer enfrentar esses dias vai ser meditar na palavra do Senhor. Porque para mim, o maior alimento para mim é uma lasanha, uma feijoada, essas coisas. E daí Jesus disse que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Só que uma alma sem a palavra, ela morre. E nós muitas vezes pensamos que o que sustenta o homem é o pão. O que nos sustenta, queridos, são as palavras que saem da boca de Deus. Só que é incrível que quando nós enfrentamos os piores momentos, a primeira coisa que nós deixamos de ler é a palavra. E quem abandona a palavra, com certeza, perde a direção. Mas quem permanece lendo a palavra, nela todos os dias encontra um motivo para poder se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Porque no dia em que eu li isso aqui a primeira vez, eu lembro que eu estava, uma das viagens também que eu estava em Itajaí,
E daí quando a Rosane está comigo, a gente consegue sair, passear, fazer alguma coisa. Mas quando eu vou sozinho, eu não tenho o que fazer. E daí eu vou ler a Bíblia. É que ela não está lá comigo para ver que eu leio bastante. E daí eu estava lendo isso aqui. E quando eu cheguei no versículo 81, que fala, minha alma desfalece aguardando a tua salvação. Eu falei, Senhor, quantas vezes eu perco a esperança? Quantas vezes eu dou voz para a minha solidão, para a minha inquietude, para a minha inconstância? Quantas vezes estou vivendo aquilo que esse homem está vivendo aqui também? A minha alma, ela se desfalece dentro de mim. Só que ele continua dizendo, porém eu espero na tua palavra. Então não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer. Somente ainda não aconteceu. Mas vai chegar uma hora em que ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. E por mais que a nossa alma venha a desfalecer, por mais que nós não venhamos enxergar uma esperança, nós precisamos voltar a crer que um dia ainda vai acontecer aquilo que ele nos prometeu. Os meus olhos esmurecem de tanto esperar por a tua promessa. E pergunto, quando me consolarás? De verdade, queridos, o salmista aqui, ele não esconde a sua dor. Ele poderia muito bem ter desenhado totalmente diferente isso, mas ele quis expor aquilo que ele estava sofrendo. A Bíblia nunca nos ensinou o evangelho de máscaras. Quem nos ensinou o evangelho de máscara foi a Covid. A Bíblia não. A Bíblia nunca disse que eu e você não precisamos chegar para os nossos pastores e falar para ele, poxa, hoje eu não estou bem. Por quê? Porque eu não estou bem. Eu estou triste porque isso deu errado, eu estou triste porque isso não aconteceu, eu estou aflito porque eu estou esperando algo que ainda não deu certo. A Bíblia não fala que nós não podemos fazer isso, pelo contrário, ela fala que nós precisamos fazer isso. Então o salmista ele não esconde aquilo que ele estava passando. Eu vou te contar uma coisa que talvez tu ainda não saiba, Deus recebe as tuas lágrimas. Deus sabe quando você se tranca no quarto, você não consegue sequer orar e falar nada. Mas as tuas lágrimas estão falando aquilo que você precisa compartilhar com Ele. Tem gente que estiver chorando nem sabe se é de alegria ou de tristeza. Quantas vezes eu cheguei num posto de gasolina chorando, arrebentado, por aquilo que Deus estava falando comigo no carro. E quando eu abri o vidro, o pessoal perguntava, está tudo bem? Eu falava, está tudo ótimo, cara. Por que todas as vezes que alguém nos vê chorando, tem que ser um choro de tristeza? Nós podemos chorar também na presença do Senhor e se alegrar com aquilo que Ele tem feito. E Deus recebe as nossas lágrimas. Deus sabe aquilo que nós falamos, porque a Bíblia diz que ainda que a palavra me tenha chego à boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Ele sonda os meus pensamentos. Ele sabe o meu sentar, o meu levantar, Ele sabe tudo da minha vida. O que nós não podemos fazer é trocar a verdade de Deus pelo nosso desespero. Porque às vezes nós temos uma verdade que grita aqui dentro, mas o meu desespero fala muito mais alto do que essa verdade. Quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração de Deus. A fé não é enxergar o futuro. A fé é confiar que Ele já está lá. Eu não preciso saber como é que vai ser o meu amanhã. Eu só preciso ter uma convicção de que Ele está lá me esperando. Quantas vezes eu tive a oportunidade de cantar, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena ter sofrido aquilo, valeu a pena ter entregue aquilo, valeu a pena renunciar a isso. Mas nós nunca sabemos como é que vai ser lá na frente. A única certeza que nós temos é que Ele vai estar lá. Versículo 83 fala que eu já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Se tem um processo que é dolorido, é o processo do odre até conseguir estar preparado para receber aquele vinho. Só que daí, eu fui perguntar
para o Senhor ler algumas coisas em Deus também, por que que tem que colocar o odre na fumaça? Por que não podia colocar na geladeira? Por que não podia colocar em outro lugar? E o Senhor diz para mim que uma das coisas que tem que colocar o odre na fumaça, depois eu olhei também na internet, é para espantar as moscas. Daí quando o Senhor ministrou isso no meu coração, que é para espantar as moscas, o Senhor me levou lá no livro de Eclesiastes. Eu queria que você colocasse aqui para mim, por favor. Eu não preciso nem abrir nada. Eclesiastes 10, 1. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que sabedoria e a honra. E o que o Senhor ministrou muito no meu coração é que quantas vezes nós até nos sentimos como um odre, naquele processo de ser esmagado, de apanhar, de ser esticado, mas nós esquecemos de uma coisa, de ter uma fumaça. E daí nós permitimos que muitas das vezes uma pequena mosquinha chegue. A Bíblia não fala que era um dinossauro, a Bíblia não fala que era um animal gigantesco, era uma pequena mosca, pousou naquele perfume e estragou aquele perfume, e fez ele exalar um mau cheiro. E quantas vezes nós permitimos que uma pequena mosquinha venha e entre na nossa vida, e nós passamos a exalar esse mau cheiro sem perceber. Por quê? Porque é uma mosca pequena, não vai fazer mal para ninguém, não pode matar ninguém, e de fato não pode, mas pode exalar um mau cheiro. Sabe, queridos, às vezes nós até estamos vivos em Deus, às vezes nós viemos para a igreja todos os cultos, não faltamos um culto na igreja, mas tem uma mosquinha aqui dentro, e ao invés de exalar aquilo que o Senhor está falando, nós exalamos o mau cheiro, porque nós permitimos que a mosquinha venha destruir aquilo que o próprio Deus disse ao meu respeito. Nós permitimos que nada venha destruir aquilo que o próprio Deus disse que Ele faria na minha vida. E até quando nós vamos permitir que uma pequena mosca estrague aquilo que o Senhor quer fazer na tua história? Nós precisamos voltar, queridos, a ter uma fumaça nas nossas casas. Credo, pastor, isso aí não é de Deus não. Claro que é. O que teve no deserto? Ou eu estou enganado? Tinha fumaça no deserto. Aí fala, foi o diabo que botou a fumaça lá. Não. O diabo pode ter botado a mosca. E tu, por causa da religiosidade, não quis colocar uma fumaça. Estou te pedindo para acender um monte de incenso na tua casa, não, pelo amor de Deus. Chega lá e fala, o pastor que mandou, a casa pegando fogo. Não é isso, estou falando do teu coração. Vai começar a botar fogo em Amparo, eu falo que a culpa é do pastor Bruno. O versículo 87 diz, quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que o inferno ele até chegou perto, mas o céu chegou primeiro. E quantas das vezes nós pensamos que a nossa vida está chegando no fim, por conta de tantas coisas que acontecem de errado? Tudo que nós fazemos parece às vezes que dá errado. Deixa eu te falar uma coisa, a morte chegou muito perto de Lázaro. Enfaixaram aquele homem inteiro. Ele já morreu faz dias, deixa ele quieto lá. Jesus chegou e falou o quê? Tira a pedra. Lázaro vem para fora. E talvez você chegou aqui igual Lázaro, enfaixado, sem esperança nenhuma, sem vida nenhuma dentro de você. E o Senhor está falando para você, tira a pedra e vem para fora. Talvez tu pensa que a tua vida acabou, que não tem mais jeito para a tua vida, mas Deus está falando para você, tira a pedra e vem para fora. E sabe, quando eu estava lendo sobre Lázaro, eu falei para o Senhor, Senhor, por que tu chamou ele para fora? E o Senhor disse para mim, todas as vezes que eu chamo alguém para fora, para mostrar para ela que ainda tem muita coisa para que ela possa viver. A depressão te coloca onde? Dentro de um quarto. A doença te coloca onde? Dentro de um quarto. A tua angústia te coloca onde? Dentro de um quarto.
O dia que tu não quer ver crente, te coloca onde? Dentro de um quarto. Então ele vai nesses lugares e fala: ei, vem para fora. Tem vida aqui fora, tem oportunidade aqui fora, tem o novo de Deus aqui fora, mas você ficou tão preso dentro da tua mentalidade caída que você não consegue ver aquilo que Ele está fazendo por você. Então vem para fora. Sai dos teus problemas hoje. Sai da tua inconstância hoje. E vem para fora viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A tempestade, ela chegou muito perto daqueles discípulos. Mas Jesus estava naquele barco. Aquele sepulcro recebeu o corpo de Cristo. Mas ele não conseguiu reter o Cristo naquele lugar. Jesus morreu, a esperança acabou. Mentira. Era só uma pegadinha. Daqui 3 dias eu volto, eu só vou ali descansar um pouquinho. O por pouco, queridos, não define a tua história. Fato de você chegar e falar: quase acabaram comigo, isso não define a tua história. Quem define a tua história é o Senhor. Eu vou te contar uma coisa: quase acabaram comigo, mas algumas vezes, não foi uma vez só não. Quase eu pensei: ixi, agora acabou. Mas não. Sempre tem um novo amanhã. Sempre tem um novo dia. E talvez está aqui hoje falando: pastor, eu nunca mais vou subir num púlpito para pregar, porque quase acabaram comigo. Eu nunca mais vou subir num púlpito para cantar, por quê? Porque quase acabaram comigo. Quase acabaram com os meus sonhos, quase acabaram com o meu casamento, quase acabaram com a minha empresa, quase acabaram com a minha vida. O quase, queridos, não te define. O que te define é aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Porque esse homem disse: quase acabaram comigo, mas eu não vou deixar os teus preceitos. Podem quase ter me matado, mas eu vou continuar acreditando naquilo que o Senhor me prometeu. Enquanto Cristo estiver no trono das nossas vidas, a última palavra da tua vida nunca será o desespero. Sempre vai ser os fundamentos do Senhor. O versículo 88 diz: vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos que procedem da tua boca. O salmista, ele não pede uma vida fácil. Ele não pede: melhora aqui a minha história, muda aqui a minha situação. Ele só chega e fala: vivifica-me. Sabe o que é vivifica-me? Para ser mais simples, me dá uma vida. Me dá só a vida. Não precisa ser boa, não precisa, só me dá a vida. Me dá a oportunidade. Porque ele sabe que a fonte da vida não está nas circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia. A fonte da vida está em Deus. Quando eu era bem pequenininho, é bem pequenininho mesmo assim, ó, eu ia numa igreja. Está só gravando, né? Então não tem problema. Mas se passa também, não tem problema com isso aí não. Eu ia numa igreja chamada, ninguém conhece ela porque não tem no Brasil, Assembleia de Deus. E daí a gente cantava uma musiquinha que era: Cristo nos deu uma fonte escondida. Eu sei que a maioria de vocês talvez não conhece, mas continuava dizendo que qualquer sede pode estancar. E daí eu sempre tive uma certeza na minha vida: existe uma fonte escondida. Aonde ela está? Não sei. Mas foi como a Rosane falou aqui: nós cantávamos sem saber nem o que estava cantando. Hoje eu sei que ele chega e fala: está com sede? Vem até mim e beba. Hoje eu sei que a fonte escondida era o próprio Jesus. Está com sede? Vem até mim e beba. Está cansado? Permanece em mim. Está pensando em destruir, desistir de tudo? Permanece em mim. Hoje, quando nós crescemos em Deus, nós começamos a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós entendemos que nós permanecemos nele, porque quem nos sustenta é Ele. Jesus poderia muito bem
ter vindo só ele na terra. Deus poderia ter muito bem falado, eu vou fazer só Jesus. Ele vai ser meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas talvez Deus estava muito sossegado. Ele falou, vou fazer um homem chamado Adão. Mas não era melhor ficar só olhando a terra sem forma e vazia? Vou fazer o Adão. E se Adão fosse bom, não tinha nascido da terra. Estou brincando, viu, Adão? Você é gente boa. Mas ele pegou a terra, formou lá o bonequinho e soprou o fôlego de vida. Então o fôlego de vida vem dele. A fonte da água da vida vem dele. A minha esperança vem dele. Tudo começa nele, tudo termina nele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Mas eu ainda permito que a mosca venha e pouse e estrague tudo aquilo que eu estou fazendo. Porque eu esqueço de uma simples coisa. É tudo por causa dele. Nós precisamos voltar a parar de negociar os nossos princípios. Porque tem uma coisa linda que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele poderia ter muito bem nos prometido algo assim absurdo. Ele só chegou para mim e falou, eu sou o caminho. Eu também sou a verdade. Só mais uma coisa, eu também sou a vida. E daí, sabe aquele filho que... E outra mais uma, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Para falar com o Pai, primeiro, tem que passar por mim. Mas foi esse homem que morreu naquela cruz. Para que hoje nós tivéssemos livre acesso à casa do Pai. Cristo não apenas nos dá uma vida. Cristo, Ele é a nossa vida. Cristo é a nossa esperança. Cristo é aquilo que nós temos de mais precioso. Pastor, quem tem Cristo pode chorar? Pode. Pastor, quem tem Cristo pode enfrentar os piores dias da vida? Pode. Pastor, quem tem Cristo vai receber um diagnóstico médico que não queria receber? Vai. E qual que é o segredo para tudo isso? Eu não posso caminhar sem esperança, porque eu tenho Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Por minha causa, Ele vai se levantar. E talvez hoje foi um dia que você chegou aqui dizendo, eu não tenho mais força nenhuma. Eu não tenho mais expectativa nenhuma. Mas o Senhor está nos chamando para descansar nele. Talvez você tenha dito nesses dias, eu não consigo mais. Eu não posso mais. Eu não vou tentar outra vez. Eu não vou continuar de novo. Talvez a tua decisão nesses últimos dias foi, é melhor eu desistir, porque nada para mim dá certo. E daí vem o Senhor e fala, ei, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tudo está perdido, quando não tem mais jeito para você, é aí que o meu poder se aperfeiçoa. Para quê? Para mudar a tua história. Quando eu e você reconhecemos que nós não podemos fazer nada, Ele vem e faz tudo aquilo que nós precisamos. Porque eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Mas quando nós chegamos na estaca zero, é onde Ele se levanta do trono em nosso favor. A minha graça te basta. Talvez você tenha perdido tudo aquilo que você tinha, e aquilo com certeza te abalou. Mas Cristo ainda está contigo. Você não perdeu aquilo que é essencial. Por que não, pastor? Porque aquela cruz declara uma coisa: eu te amo. Aquela cruz não tem outra palavra a não ser eu te amo. É por tua causa, é porque eu te amo que eu vou fazer isso. O túmulo vazio declara uma única coisa: a morte foi vencida. O trono declara uma única coisa: Jesus reina. E se Ele ainda reina,
ainda tem esperança para a tua vida. Se Ele ainda está governando sobre tudo e sobre todos, ainda existe vida, ainda existe graça. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão, porque Ele está no trono. Choralabaçou e andaralabacá. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo, tem a ver com quem está no trono. É a tua ansiedade, é o teu desespero, ou é o Senhor que está governando a tua vida? Porque se for o Senhor, ainda existe um motivo para você permanecer. Se for o Senhor, ainda tem motivo para você tentar mais uma vez. E talvez você disse, eu não vou tentar mais, e o Senhor está falando para você, tenta mais uma vez. Só mais uma vez, pô. Tenta só mais uma vez. A minha graça te basta. Tenta de novo. Hoje o Senhor não está chamando pessoas apenas para receber um milagre. Hoje o Senhor está chamando homens e mulheres para voltarem para o centro da vontade dEle. Hoje o Senhor está convidando você, vem para Cristo. Entra na minha presença e ser perfeito. Na minha presença você não vai ser perfeito, não. Na tua presença eu posso falhar. Mas Ele diz, entra na minha presença e ser perfeito. Deus, Ele vê a perfeição em tudo aquilo que Ele faz. Isso é muito doido, mas Ele vê a perfeição em tudo que Ele faz. Enquanto Ele estava construindo o mundo, o que Ele falava? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E daí teve um dia que Ele falou, e viu Deus que era muito bom. Mas tem tanta gente feia nesse mundo, cara. E Ele olha e fala, mas é muito bom. Tem tanto fusca vermelho nesse mundo, mas Ele olha e fala, é muito bom. Tem tanta gente sem expectativa nenhuma nesse mundo, mas Ele olha e fala, é muito bom. Porque Ele sabe aquilo que Ele pensa a nosso respeito. Então o meu convite para vocês nessa manhã é, deposite tudo diante dEle. Deposite as tuas tristezas, deposite a tua dor, deposite o teu pecado, deposite os teus medos, deposite uma coisa que você não quer depositar, tua autossuficiência. Deposite uma coisa que você não vive sem, o orgulho. Pega tudo isso, fala, Senhor, está aqui, ó. É tudo teu. Eu queria te convidar nessa manhã a você fazer a tua oração. O versículo 88. Vivifica-me, segundo a tua misericórdia. Mas não pede só isso não, continua falando para Ele, eu guardarei os testemunhos que procedem da tua boca. Senhor, vivifica-me, me dá uma nova vida. Porque nós precisamos entender que aquele que foi sustentado pela bondade de Deus, nunca vai caminhar sem esperança. Aquele que foi alcançado pelo amor de Deus, nunca vai caminhar sozinho. Aquele que foi escolhido por Deus, nunca vai estar sozinho. Quem tem Cristo, tem tudo. E a única coisa que nós precisamos fazer é permanecer. Então, o meu convite para vocês nessa manhã é permaneçam. Independente de como está a tua vida, independente de como está a tua história, permaneçam em Deus. E Ele permanecerá em vós. Mas o meu maior convite permanece de pé. Voltem para Cristo. Pastor, não estou longe de Cristo. Mas Ele quer estar mais perto ainda de você.
Então eu queria te fazer um convite de se levantar essa manhã.